Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Criativos a Full Time. Se ainda não conheces este projeto, deixa-me dar-te aqui uma pequena introdução ao que isto é, caso ainda não tenhas visto o episódio número 1. Portanto, nós falamos aqui com artistas da área visual, da área da música, temos aqui designers, fotógrafos, videógrafos e algumas coisas mais. Aliás, hoje é um bocadinho diferente e por isso é que também estou a falar sobre isto. Mas não te esqueças de ver, obviamente, todos os episódios, porque se não ficas desatualizado, quer dizer, temos aqui tanta gente, tanto talento, atualiza-te. Temos aqui muitos episódios para trás. Mas hoje temos aqui Miguel Mazeda, meu Deus, não disse certo. Está certo. Miguel Mazeda, mais conhecido por Gal Do It, artista visual, inicia a sua ligação à arte em 2011, interagindo com o ambiente urbano. Em 2020, foi o artista responsável pelo mural de homenagem aos profissionais de saúde no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. E em 2023 também foi responsável por uma obra de arte no Serviço de Psiquiatria no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, para celebrar o Dia da Saúde Mental, que é em outubro. Neste mesmo ano, em 2023, esteve também no curto-circuito, onde revelou que fazia 25 murais por ano. Fiquei parva com este número. Reúne um vasto portfólio com trabalhos para entidades e marcas de renome nacional e internacional como Adidas, BMW, H&M, Liga Portugal, Prozis, e eu podia estar aqui o podcast todo a dizer mais algumas. Portanto, vamos dar aqui as boas-vindas a Miguel. Gal Do It, como é que preferes? É igual, como preferes. Olá! Obrigado pelo convite. Obrigada eu por teres aceito. Estamos no espaço do Miguel, by the way, estamos aqui no teu estúdio, temos aqui algum cenário daqui das tuas obras, algumas ainda por terminar. Sim. Aquela ali está... Sim, tem work in progress. Work in progress, portanto, estamos aqui neste espaço incrível. Miguel, primeira pergunta que eu faço a toda a gente. Okay. Este foi o teu plano A ou não? Sim, foi o único plano, na verdade. Okay. Acho que nunca tive um plano B. Tenho muitas valências, sei disso, tenho várias competências e formei-me para isso, mas o meu objetivo sempre foi viver do meu trabalho artístico. Houve várias coisas no meu percurso, vários trilhos que fui trilhando e que me podiam ter levado para outros sítios, porque fiz outras coisas, na verdade. Não muito tempo, mas acabei por fazer. E isto foi mais na altura em que eu estava a terminar o mestrado, porque estava a concluir o mestrado e estava a fazer investigação na universidade. Também estava responsável pelo design de comunicação da própria escola, portanto houve aí alguns trabalhos um bocadinho diferentes do trabalho artístico mais autoral, que me podia ter criado a carreira aí e ter ficado aí, mas sempre ambicionei viver do meu trabalho artístico, sim. E queres falar um bocadinho do teu percurso profissional, para percebermos, ou seja, como é que escolheste as coisas, para onde é que foste? Certo. Eu comecei, realmente, como tu disseste, comecei em 2011 a pintar, muito ligado ao grafite, de uma forma muito natural, pouco organizada, até pouco académica ou com qualquer outro conhecimento profissional, não é? De uma forma muito livre. Foi assim que eu comecei e foi assim que eu me associei às artes, mas eu tinha também muito gosto pela informática e pela parte digital. Até por algum trabalho de design gráfico comecei a fazer muito cedo. Aliás, um dos meus primeiros trabalhos até foi desenhar um website para uma empresa, ainda antes da universidade. Portanto, tinha esse gosto. E eu, quando ingressei na universidade, eu fiz o curso de Som e Imagem, com especialização em multimédia, muito porque eu pretendia juntar estes dois universos. Porque eu não sabia se o grafite me podia criar uma carreira, não é? Se eu conseguiria criar uma carreira nesta área, até porque quando eu comecei não havia muitos pares, principalmente aqui em Portugal e principalmente na Zona Norte, não havia muitos exemplos ou muitas referências para isso, ou seja, eu nunca via o grafite como uma profissão, ou que daí pudesse advir uma profissão. Portanto, havia algum receio nesse sentido. Sim. E tinha que haver outra estrutura por trás. Até porque o grafite, e se calhar pode ser útil também esta adição, o grafite tem uma visão um bocadinho também deturpada, acredito. Sim, o grafite na verdade é um jogo. O que eu faço hoje em dia não posso dizer que é grafite, não é?
eu faço intervenções artísticas que estão inseridas no meio da arte urbana, que hoje em dia é uma disciplina artística que está completamente inserida no registro da arte contemporânea. O grafite é algo que se calhar abriu portas para que essa disciplina crescesse, mas é um jogo que acontece noutro mundo, na verdade. Sim. É um jogo que só é entendido por quem o joga. Ou seja, tudo o que está envolvido no grafite é através de esquemas e que só quem o pratica é que entende. Ou seja, o que é uma tag, porque é que todos escrevem o seu nome. Isso tudo só é entendido por quem o faz, na verdade. E as pessoas realmente distanciam-se disso porque desconhecem, porque não o conhecem, não o entendem. E eu percebo que existe essa reação, mas também não é o objetivo do grafite que essas pessoas o entendam. Isso não faz parte do jogo. Portanto, eu estou super confortável com isso e é assim que eu vejo o grafite e continua a ser uma prática que eu admiro bastante. Mas o meu trabalho profissional, claro que as minhas competências vêm daí, não é? Dessa prática inicial, acredito eu, entre outras, mas muito daí. Mas hoje em dia as obras que eu faço são pinturas murais, não é? Estão inseridas na arte urbana, que é uma disciplina maior e mais abrangente do que o grafite propriamente dito. Voltando ao meu percurso, realmente ingressei então na universidade para tirar essa licenciatura, juntei esses dois universos e depois, quando estava a terminar, acabei por ingressar logo num ciclo de estudos diferente, no mestrado em Gestão de Indústrias Criativas, porque já tinha a certeza que era por ali que eu tinha que ir e aprender a gerir a minha carreira como artista, porque já tinha algum trabalho que já começava a aparecer aí nessa fase e, portanto, pretendia gerir a minha carreira, então achei importante tirar esse mestrado. E depois foi começar e as coisas foram acontecendo naturalmente. Nesse período em que termino o mestrado e que estava a contar que fiz investigação e que ainda fiz algum design gráfico, é que houve aí algumas atividades que fui desenvolvendo muito fruto desse mestrado, por exemplo, esse design de comunicação que estava a fazer na Escola das Artes da Universidade Católica, onde estava a tirar o mestrado. Fiz também algum trabalho de design de comunicação com o Ministério da Saúde na altura. E depois fiquei com uma bolsa de investigação na Universidade Católica para continuar o projeto que eu estava a desenvolver como tese de mestrado. Só que acabou por ser incompatível conciliar essa investigação com o meu trabalho artístico, porque essa bolsa de investigação era de dedicação exclusiva. Pois. E chegou ali a um ponto que eu tive que optar, ou me lançava e aceitava projetos que queria aceitar, claro, ou continuava na bolsa. E, portanto, foi aí que há aí uma decisão que é tomada. E a vida é feita de decisões, tudo. Não é? Sim, claro. E tem que ser. Quero falar um bocadinho sobre o mestrado. Em que é que consistia exatamente esse tipo de mestrado? Não é uma coisa muito comum, por isso é que eu estou a perguntar, em indústrias criativas. Certo. O mestrado foi das melhores decisões que eu tomei. Até diria mais importante que a própria licenciatura. Eu acho que isto é um pouco ingrato, porque a licenciatura é um ciclo de estudos mais longo, não é? São 3 anos. É diferente. Enquanto que o mestrado é um ano, curricular e depois um ano de projeto. No entanto, aquele ano foi fundamental para mim, porque aprendi muito mais do que aprendi em 3 anos de licenciatura. Porque a licenciatura acho que me ensinou a pensar, isso foi fundamental, mas em termos de conhecimentos técnicos não aprendi nada de novo, ou seja, não posso ser assim tão rude, mas não é assim tão direto, não foi completamente zero a aprendizagem em termos técnicos, porque fiz alguns projetos de videomapping, evoluí em termos de programação e direcionei a programação para obras artísticas, isso eu nunca tinha feito e foi importante, mas de resto eram conhecimentos que eu já tinha, que eu já trazia. Portanto, enquanto que no mestrado foi fundamental porque o mestrado compreende a parte de modelo de negócio, que eu acho fundamental para qualquer artista, parte de marca, tínhamos cadeiras de criatividade. Isso é top! Ou seja, tínhamos uma unidade curricular que o único propósito era servir a resolução de conflitos em equipa,
desenvolver criatividade para novos projetos, ou seja, há uma série de ferramentas que aprendi nesse mestrado que eu não tinha mesmo. Nós tínhamos também financiamento de projetos, ou seja, que é algo que eu achei fundamental. Portanto, estou aqui a recuar para toda a bagagem que pode ser aprendida num mestrado desse género, e realmente foi muita coisa, por isso é que eu acho que foi realmente fundamental. Achas que algumas dessas disciplinas deviam estar numa licenciatura também? Sim, aliás... Isto é uma pergunta simplesmente de curiosidade, porque às vezes as licenciaturas também são muito técnicas e não têm muita parte de... Ou seja, tu falaste muito bem da gestão de negócio, certo, versus também gerir a criatividade, versus gerir o teu trabalho. Eu acho que isso também é importante. Eu acho que a grande... Não é uma crítica, agora não estou a fazer uma crítica a coisas, estou a perguntar no teu caso específico. Eu acho que senti uma lacuna na licenciatura, para mim, é que como artista tu podes realmente... Há ali uma série de conhecimentos que tu aprendes, em termos técnicos existe, mas depois existe a lacuna de como é que tu vais para o mercado de trabalho, por exemplo, como é que tu sais dali e procuras trabalho criativo, ou seja, acho que há isso que está por preencher. Agora, se teriam que ser as disciplinas que eu tive no mestrado, não sei. Agora, que há ali muitos conhecimentos que certamente eram úteis numa licenciatura, isso claro que sim. Agora, poderiam ser na que eu tirei, como noutra, claro, porque há ali conhecimentos transversais. Compreendo que tenham o seu... Cada licenciatura tem o seu plano curricular, mas acredito que há espaço para, não digo aprofundar aquilo que eu tive no mestrado, ou que se tem no mestrado, mas pelo menos começar a preencher essa lacuna e essa ligação do meio académico para o mercado de trabalho, sim. Sempre sentiste que foi bem visto o teu trabalho, ou pelo menos a arte que tu quiseste escolher seguir? Certo, mas no meio académico ou fora do meio? Fora do meio académico. No meio académico é diferente porque as pessoas estão lá todas para o mesmo, entre aspas, certo, mas em termos de família, em termos de amigos, no geral, quando tinhas que dizer às pessoas o que é que eu faço da vida afinal, como é que achas que as pessoas viam? Eu nunca tive nunca senti qualquer tipo de preconceito ou crítica associada ao meu trabalho. O único preconceito que possa ter sentido foi por entrar em algum sítio todo pintado, mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho, não é? Ou seja, se eu fosse alguém que trabalhasse na construção civil e entrasse todo pintado, também iria... Isto aconteceu-me num banco, por exemplo, eu já fui a um banco todo pintado, não é muito normal, não é? Mas estava a meio de um trabalho e tinha que ir depositar um cheque, ou já não me recordo bem do que é que ia fazer, mas lembro-me que fui a meio do trabalho e estava com a roupa pintada de pintura. Sim, porque ele está assim, mas normalmente, pelos vistos, está assim com outro tipo de... Sim, estão mais sujos, sim. Sim, tem dias. Portanto, senti isso. Agora, em relação ao meu trabalho, nunca senti essa crítica. É claro que quando eu comecei a pintar, ninguém acreditava que aquilo fosse dar em alguma coisa. Isso tenho a certeza. Nunca ninguém me disse isso diretamente, não é? Mas isso... Sejam os meus pais, seja a minha família, sejam os meus amigos, ninguém acreditava que aquilo fosse possível tornar-se no que é hoje, por exemplo. Agora, eu nunca duvidei, ou pelo menos eu sempre continuei a fazer aquilo porque eu queria fazer aquilo, portanto eu nunca parei, e acho que isso foi o mais importante. E nunca senti a crítica, aliás, eu senti sempre o outro lado, eu senti sempre uma credibilização do meu trabalho e um reconhecimento que eu não estava à espera. Por exemplo, esse mural que tu falaste da homenagem aos profissionais de saúde em 2020, eu fui convidado pelo presidente da secção regional da Ordem dos Médicos, da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos, para visitar a casa do médico, ser recebido por ele e receber um reconhecimento pelo trabalho que tinha feito. E eu nunca pensei como artista, ou seja, vindo do grafite e fazendo o tipo de trabalho que faço, nunca pensei receber esse tipo de reconhecimento. E portanto, entre esses houveram outros, houve esse, mas podia estar a enumerar outros, mas recordo-me desse em particular, porque foi uma altura em que recebi uma série de palavras de agradecimento pelo meu trabalho e esse foi um que me tocou. É sempre gratificante, como é sim, óbvio. Claro que sim. Até porque as tuas obras acabam por ter um impacto também, né? E nesse ano particularmente, um impacto foi ainda maior pelo que estava a acontecer. Às vezes uma pessoa eu não fazia ideia
que uma obra de arte ou que uma pintura pudesse ter um impacto maior do que apenas mudar a decoração daquela parede, não é? Porque eu quando me perguntam o que eu faço, eu digo que pinto paredes, porque é o que eu faço, não é? Sério, dizes isso? É uma resposta natural. Mas as pessoas não pensam que pintas paredes tipo para casas ou tipo construção civil? Acho que não, porque depois quando mostro percebem que não é uma pintura de branco, não é? Mas é curioso dizeres isso. Sim, porque sempre senti que o meu trabalho era isso, era pintar paredes. Ok. Mas ao longo destes anos tenho sentido que por vezes tem um efeito diferente nas pessoas, ou pode criar algumas emoções que eu não estava à espera. Eu sei que tenho tido muitos murais também que estão associados a homenagens. E nesse tipo de trabalhos há aí um fator emocional que não tem a ver connosco e tem a ver com algo maior, que realmente provoca uma emoção muito grande nas pessoas. Por exemplo, eu fiz um mural de homenagem ao Neno em Guimarães, no estado de Dom Afonso Henriques, e isso é algo que tu não controlas, não é? Estás a fazer uma homenagem a uma figura que partiu e que é acarinhada por toda a gente naquela cidade e que era quase um herói ali na cidade, toda a gente gostava dele. Sim. E as pessoas choram porque voltam a ver o rosto da pessoa de alguma forma representada, não é? Então, isso tem uma ligação muito forte. E o meu trabalho é só o veículo para que isso aconteça. Agora, já tive outras situações em que realmente foi mesmo o ato de eu estar a pintar que traduz isso em algo. Eu tenho uma história que para mim é das que me emociona mais em termos daquilo que pode ser o impacto do meu trabalho e que eu nunca imaginei que isso ou sequer pudesse acontecer. Eu depois do mural de homenagem aos profissionais de saúde, no ano a seguir eu fiz um mural de homenagem, também serviu como homenagem, mas não foi só isso, mas foi um mural num colégio privado aqui em Gaia, que serviu como homenagem aos profissionais de educação e que veio no seguimento também desse mural que tinha feito já no hospital. E esse mural que estava a ser feito no colégio foi feito com andaimes, ou seja, era uma parede muito alta, mas foi feito com andaimes porque não permitia o uso de plataformas elevatórias, não tínhamos espaço, e eu para entrar para os andaimes tinha que entrar numa casa privada, ou seja, o acesso estava através de uma casa privada. É perfeito, sim. Portanto, eu tinha contacto com a proprietária da casa todos os dias. Chegámos até a falar muitas vezes, a tomar café ali enquanto eu descia muitas vezes para ver a obra, né? E ela estava a trabalhar em casa por vezes, então falávamos muito e foi uma ligação engraçada. E ela contou-me uma história que tinha a ver com o mural de homenagem aos profissionais de saúde no hospital, ou seja, essa pessoa tinha uma ligação a esse mural. Ai. Foi, o marido dessa pessoa estava hospitalizado na altura que eu estava a pintar. E ela, todos os dias que o ia ver, dizia que tu tens que ficar bom porque tens que acabar de ver o mural. Ou seja, tens que ver o mural completo, tens que ver o mural acabado. E essa ideia de que tens que recuperar para ver a finalização de uma obra de arte foi muito intensa para mim. Eu nunca pensei que o processo de acabar uma obra pudesse ter esse impacto. E, portanto, esta história é das que me toca mais porque acho que aí realmente pode-se perceber o impacto que uma pintura, uma obra de arte, o terminar de um processo artístico pode ter. E foi aí que eu me apercebi. Acho que foi aí, foi nesse momento. Vou fazer a pergunta difícil. Sim. Ele ficou bem para ver o mural? Sim, ficou. Ele já não está entre nós, mas foi posterior. Mas na altura conseguiu foi posterior a isso, sim. Opa, é incrível. Sim. É porque o teu trabalho, no final de contas, não é que não seja resolução de problemas, mas é muito mais do que isso, é agregar um valor. Sim, não é resolução de problemas nenhum. Não, mas agrega valor, ou seja, nem é só o espaço, é às pessoas, no fim de contas. Sim, é isso, eu acho que a arte tem essa potencialidade de humanizar o espaço e de criar essa ligação e eu tenho-me apercebido através das interações que tenho. Mesmo esse mural que falaste da saúde mental, que foi feito no Dia da Saúde Mental, o mural não tem, ou uma obra de arte, aquela obra de arte, eu não entendo,
como já te disse, eu entendo o meu trabalho como pintar paredes, não é? Não entendo Sim. o meu trabalho como um efeito terapêutico, seja para o que for, nunca vai ser isso. Sim. No entanto, agradeceram-me por esse mural, não é? Seja por qualquer motivo que seja, tanto me agradeceram por esse como por outro, mas esse em particular. Há pessoas que vão ali ao hospital muitas vezes e para ir ao serviço de psiquiatria passavam por aquele mural e agradeciam-me porque aquilo mudava o processo de chegar até ao serviço de psiquiatria, não é? Ou seja, já não era uma parede cinzenta, era uma parede com algo mais. Mudava o processo das pessoas Sim. a entrar também, E eu não é? sei o que é que o trabalho pode fazer nas pessoas, mas de facto faz alguma coisa. E tenho entendido por essas interações e por essas palavras que me chegam, sim. Muito bem. Eu pedi-te para trazeres um objeto e antes de tudo eu vou só ali virar o ecrãzinho da câmara porque não estou a conseguir ligar aqui, quero confirmar se isto está a filmar porque eu tirei os sons da câmara. Portanto, Convém. aguardem, ele vai buscar o objeto também. Se queres que vá buscar já? Só virar porque não sei o que está. Podes ir buscar agora. Isto é toda uma experiência. Onde é que está esse objeto? Está escondido. Escondi-o aqui até. Bem, na verdade não é só um, são dois. Complementam-se, não é? Sim, de alguma forma. Estou aqui sim. com uma dor nos joelhos, meu Deus, os 30 chegaram. Isso é que é pior. Eu também não estou melhor, que eu estou aqui É por com causa da posição que ficas eu aqui estou aqui sempre com igual. entorse nos ligamentos, mas está tudo... Do trabalho? Não, foi jogar futebol. Deixa-me só rodar o microfone um bocadinho. Desculpem. Ok. Conta-me, o que é isso? Bem, isto é engraçado. Tu falaste para trazer um objeto, podia ser antigo ou recente, mas eu cada vez mais estou menos ligado aos objetos ou à parte material, mas o que é do meu trabalho eu costumo guardar tudo. E isto é a capa do meu primeiro sketchbook, ou pelo menos, é claro que foram sempre muitos, não posso precisar se foi o primeiro onde desenhei, claro que não foi, mas lembro-me que foi o primeiro sketchbook que iniciou aquele processo de ligação ao grafite, ou seja, os primeiros desenhos para depois finalizá-los na parede. Resta a capa, não é? Os desenhos também... não, os desenhos também estão... Guardas todos os desenhos? Ou... Guardo quase tudo, sim, tenho tudo guardado. Claro que alguns podem se ter perdido pelo caminho, Claro. por serem folhas soltas. Como vês, este sketchbook é só uma folha neste momento, não é? Mas as folhas ou estão agrafadas numa capa que eu tinha na altura, ou tenho outros que foram usados para projetos e até se podem ter perdido. Ou seja... é uma folha com muita história, não é? Sim, acaba por ter. E andou comigo durante muito tempo, porque a história deste tipo de cadernos, de esboços, eu não sei se isto é comum a outros artistas, mas a mim acontece muito. Eu não costumo começar um e terminá-lo e só depois passar para o outro. Eu normalmente tenho vários, ou seja, que vão ser completados. E às vezes apetece-me desenhar num, outras vezes apetece-me desenhar noutro, e não sei explicar o motivo que me leva a isso, porque depois cada um tem uma construção diferente. E portanto isto não me acompanhou só naquela primeira fase. Foi acompanhando um processo mais longo e pode ter durado, não sei precisar quanto, mas pode ter durado muitos anos. Mas faz sentido o que estás a dizer, porque às vezes eu sinto mesmo noutras áreas que às vezes ficas ali muito e depois parece que tens que quebrar a rotina daquele trabalho para depois voltar com outra ideia, outra motivação, outra energia, não sei, é uma cena. Sim, e isto como é uma coisa muito livre, não é? Um caderno de esboços, convém que um sketchbook é para te acompanhar sempre e para tu desenhares em qualquer momento. E depois tenho vários tamanhos, não é? Ou seja, depois depende do propósito, depende do sítio onde estou, então lá está, é por isso que não é uma coisa que começa e acaba e depois passa-se para o outro, não, é uma coisa que se vai construindo ao mesmo tempo que se constroem outros. E depois também trouxe outro porque encontrei a procurar isto, que foi uma agenda que hoje em dia já não uso este tipo de agendas, é tudo digital, na verdade, mas esta agenda é de 2014, ou seja, 10 anos atrás, há 10 anos atrás. 10 anos. E representa um ano em que eu ainda estava a estudar, mas representa aí o início de um caminho mais profissional, diria eu.
não foi o ano em que, te posso dizer, começa a minha carreira mesmo profissional e que atingi uma estabilidade financeira para construir algo. Não foi, estava a estudar, ainda era muito novo, mas que surgiram muitos trabalhos e começou aí, se calhar, um pensamento mais profissional à volta disto. Sim, ou seja, foi muito no início. Eu tinha começado a pintar em 2011, portanto, foi muito recente. Lembras-te qual é que foi o primeiro projeto ou mural que foi a tua rampa de lançamento? Ia dizer lâmpada de lançamento. Gente do céu. Lâmpada de... Olha, não vai ser fácil assim. Mas pode ficar lâmpada. Para mim está tudo bem. Oh meu Deus, não sei porque é que eu estou com a lâmpada. Rampa de lançamento. Sim. Pronto. Sim, a minha lâmpada de lançamento. Não sei se estás a gozar agora ou não. Eu não sei dizer qual é que foi. Não digas a palavra que não vale a pena. Qual é que foi a cena? A lâmpada. O primeiro trabalho comissionado, não te sei dizer, porque eu tive muitos trabalhos que foi através de personalizações, ou seja, nem foi tanto murais, eu fiz muitas personalizações de objetos, na escola eu personalizava as capas de telemóvel, personalizava as mochilas, chuteiras dos meus colegas que jogavam comigo futebol, Uau. Sapatilhas, fiz muita coisa. E retratos, também fiz muitos retratos nessa altura, mas eu lembro-me do mural que eu não sei se foi o primeiro, assim que me pagaram para eu ir pintar uma parede, mas foi um dos primeiros, que foi um quarto de criança, e lembro-me que fui pintar o Mickey, foi uma família que é amiga, não é? Ou seja, foi pessoas amigas, e fui pintar o quarto porque a criança ia nascer, e foi uma das primeiras paredes que pintei assim que me pagaram para ir, ou seja, um trabalho que hoje em dia não faço esse tipo de trabalhos, não. Pode surgir, mas é muito difícil. Sim, uma coisa muito peculiar, sim. Sim, mas no início fiz muito esse tipo de trabalhos, de quartos de criança e esse tipo, ou seja, foi se calhar aquela transição do papel de parede para algo diferente. Sim, no final, quando tiveste aí uma transição, escalaste, não é? Sim, o que é que ias pintando, sapatilhas e etc, até passaste aos murais de... Qual foi o maior mural que tu já pintaste? Maior. Eu estou a vacilar na resposta. Quero saber qual o maior também. Pois, eu estou a vacilar na resposta por isso, por não ter precisão de algumas dimensões. Porquê? Porque eu tenho um mural em Leiria, que foi feito em parceria com a Liga Portugal, foi a convite da Liga Portugal, e foi para a Final Four da Taça da Liga. E foi durante 3 anos, ou seja, aquilo foi uma parede que foi dividida em 3 para ser completada em 3 anos, ou seja, em cada edição da taça eu ia fazendo um mural, que no fim resultou num tríptico, resultou num só, não é? E eu acredito que esse seja, se não é o maior, é um dos maiores. Ele deve ter por volta de 600 metros quadrados, 700 metros quadrados, se não tem mais. É muito extenso e, portanto, eu acredito que esse seja o maior. Aliás, eu até acho que tem mais do que esta dimensão. Nós, na altura, previmos 200 a 250 metros por edição, mas eu acredito que em algumas das paredes, uma ou outra, pode ser um bocadinho maior do que isso. Uau! Em que zona de Leiria que está? Para quem for de Leiria, ou quem quiser visitar? Sim, está mesmo junto ao Politécnico. Aliás, o muro pertence ao Politécnico de Leiria. Está numa rotunda, num dos acessos à cidade. Sim, agora podia fazer a piada de não existe Leiria, não é? Que eu já ouvi dizer por aí muito essa piada. Ainda não sei de onde é que vem, confesso. Tenho que pesquisar, mas... Sim, eu ouvi falar isso na altura que estive lá. Pois é, não é? Eu descobri, eu não fazia ideia dessa... E também não sabes de onde é que vem? Na altura contaram-me uma história que tinha a ver com as redes sociais, mas eu não sei até que ponto é que era verdade, já não me recordo. Mas acho que, agora que estás a perguntar, eu acho que tinha a ver com um mapa de um jogo em que Leiria não aparecia. Ok, eu sabia que era uma cena de género em que Leiria... Não sei se era de um jogo, mas eu tenho ideia de me contarem esta história. E tenho ideia de ser isso, de Leiria não aparecer num mapa qualquer. E a partir daí pegaram e Leiria não existe. E Leiria fez muito bem a pegar nisso, porque agora tu entras em Leiria e Leiria não existe, e eles têm mesmo isso à porta de... Claro que isso depois funciona. Funciona super bem. Claro que sim. Qual é que foi... desculpa, eu carreguei aqui no... Carreguei não, mexi no cabo. Qual é que foi o teu trabalho mais... às vezes pergunto não mais importante, mas o que tu quiseres. Qual foi o trabalho que mais te impactou até agora? Certo.
ou que gostaste pelo projeto final ou pelo processo? Certo. É uma pergunta interessante porque muitas vezes me perguntam qual é o trabalho que eu mais gosto. E eu acho que essa pergunta está mal formulada para mim, ou pelo menos pela forma como eu vejo o meu trabalho. Porque o trabalho que eu possa ter gostado mais nunca é pela parte estética ou pela parte visual no seu resultado, ou seja, eu até posso gostar mais. Normalmente os trabalhos que eu mais gosto em termos visuais são os trabalhos mais recentes, não é? Porque estão mais alinhados com aquilo que eu estou a fazer no momento e, portanto, normalmente são os que eu mais gosto. Agora, eu fico muito ligado aos trabalhos pelo processo e pelas histórias que estão por trás deles, não é? Ou pelas pessoas que conheci. Portanto, eu já falei de alguns. Certamente que o mural do Neno foi um trabalho que me impactou bastante. Aliás, eu tinha uma pessoa que ia lá todos os dias de cadeira de rodas ver o trabalho. E o acesso não era assim tão fácil. Enquanto estavas a trabalhar, a pessoa ia lá todos os dias? Passava lá todos os dias de propósito para ver o mural. Uau! Ou seja, fazia parte da rotina diária, mas não fazia parte da rotina ir propositadamente por aquele sítio, porque para ir para o mural tem que se entrar quase numa zona envolvente do estádio e, portanto, fazia questão de o fazer. E foi um mural com muito impacto. O mural do hospital, da homenagem aos profissionais de saúde, esse primeiro que fiz lá também teve muito impacto. Foi o meu primeiro trabalho com mais mediatismo, talvez, em que senti realmente uma exposição pública a que não estava habituado e que foi um passo para mim e foi um passo na minha carreira, esse mural. Portanto, tenho que dizer que foi muito importante. Mas tenho vários, todos os trabalhos, poucos são os que que pouca importância tiveram. Se calhar tive algumas comissões que ou não me interessavam tanto, ou não estavam tão alinhadas com aquilo que eu queria artisticamente e que, portanto, não foram trabalhos que tiveram tanto impacto. Mas, na sua maioria, os trabalhos tiveram impacto para mim, por algum motivo. Seja porque as pessoas receberam-me de uma forma extraordinária, ou porque tenho essa ligação emocional, ou porque teve impacto na minha carreira, ou porque eu adorei o resultado final. Portanto, quase todos eles tiveram um impacto muito grande em mim e têm. E cada vez mais, claro que nós, como artistas, eu acredito que nos vamos tornando mais seletivos, ou também a procura depois faz com que nós tenhamos que selecionar os trabalhos que conseguimos abraçar. E cada vez mais isso é mais comum porque os trabalhos vão estando cada vez mais alinhados com aquilo que eu quero fazer. Claro. E, portanto, o objetivo será, se calhar, ter que todos os trabalhos que eu faça tenham um impacto positivo, sim. Seja para mim, seja para os outros, mas que vão estar alinhados certamente com o meu trabalho. Já que falas nisso, da parte seletiva, queres que eu pose isto deste lado? Sim, se não te importar. Eu ponho aqui. Já que falas nessa parte, queres falar um bocadinho sobre o que tu quiseres, obviamente, abordar e que for mais fácil, sobre os processos do teu trabalho, ou seja, tanto as fases como... Eu quero perceber como é que a pessoa dá-te um briefing e tu desenhas o que tu quiseres. Ok. Fala-me disso, dessa parte também criativa. Como é que funciona? Exatamente. Sim, claro que isso tem-se vindo a alterar, ou pelo menos a maturar ao longo do tempo. Os meus primeiros trabalhos foram muito mais desse género, ou seja, de a pessoa ter uma intenção e ser quase um trabalho de execução ou de procurar dar resposta ao que a pessoa pretende, exatamente, ou seja, ser mais literal. Cada vez mais eu tento ser menos literal naquilo que faço, tento perceber o que é que a marca, porque eu trabalho muito com marcas, mas pode ser uma pessoa, né? Tento perceber qual é a intenção para que as pessoas façam, porque é que elas querem fazer aquilo, porque é que querem fazer aquele mural, qual é a intenção ou o propósito e o que é que idealizam ver representado. Não gosto de ideias muito definidas,
ou seja, que me venham com ideias já muito concretas, ou seja, é isto. Posso aceitar, não digo que não, mas vou tentar mudar um bocadinho. Mas acontece muito? Não, cada vez menos. Cada vez mais sinto que as pessoas procuram também essa parte quase de consultoria, de perceber o que é melhor e deixar isso do meu lado. Até porque ficas um artista mais completo por ter a parte não apenas de execução, mas também da ideia. Sim, é isso que eu suponho que eu acho seja... que cada vez mais eu vendo o meu trabalho pela ideia do que propriamente pela execução. A execução é algo que é mais fácil até de entregar ou de liberar, ou se calhar com o avanço da tecnologia de não ter que ser eu a fazer. Portanto, a execução não é... Tem uma parte importante e que eu valorizo muito, e portanto é que eu tento acompanhar todos os processos e todos os trabalhos que faço do início ao fim. No entanto, a ideia, eu valorizo muito a ideia e o conceito das obras e o processo todo para chegar àquele resultado. Que no meu trabalho às vezes não é as pessoas não entendem, no início principalmente não entendiam que era o lado mais importante talvez, e se calhar no início não era realmente, porque eu ainda não tinha esse lado tão desenvolvido. Certo. Mas atualmente esse processo acontece, ou seja, das pessoas chegarem até mim também para perceberem o que é melhor para aquilo que eles pretendem, não é? Ou seja, têm uma parede que pretendem um mural. Mas querem perceber da minha parte o que é que eu acho melhor que vai funcionar ali naquele espaço. Portanto, existe esse primeiro briefing, não é? De perceber o que é que as pessoas pretendem fazer. Eu reúno essa informação, faço a minha pesquisa e tento cruzar aquilo que estou a fazer artisticamente com aquelas ideias. Ou seja, tento que aquelas ideias... ou procuro ver o ponto de vista em que aquelas ideias se relacionam com aquilo que estou a fazer artisticamente. Isso é o meu foco. E depois apresento a maquete nesse processo, não é? Faço a maquete. Normalmente o meu processo atualmente até é bastante organizado. Eu tento, depois de fazer essa pesquisa e de analisar todos os elementos, fico com uma ideia na cabeça mais ou menos daquilo que acho que vai funcionar. Nem sempre funciona, mas tento fazer um esboço rápido, muitas vezes para perceber linhas e movimentos, nem tanto de figuras concretas, ou de pontos que acho que são cruciais para a composição, ou seja, pontos naquela parede que eu acho que vão ter que ter um interesse especial, ou pontos que eu acho que as pessoas devem direcionar o olhar. E, portanto, tento selecionar logo a partir desses pontos e a composição depois vai atrás disso. Depois dessa composição pode ser, o meu processo passa ou por selecionar imagens através de bancos de imagens, podem servir como referência, eu fotografar as próprias referências, ou seja, com modelos ou com outro tipo de elementos. E depois, através dessas fotografias, através dessa recolha, tento começar o meu desenho. Só aí é que começo para um desenho mais afinado. Se tiver que fazer essa recolha, quando tenho que fazer essas sessões de estúdio, à partida já estou numa fase em que sei que aquilo vai resultar. Ou seja, já fiz esboços prévios para que tenha a certeza que o caminho é aquele. Porque muitas vezes, quando estou à procura de referências que já existem ou através de inspiração em coisas que posso ir buscar, sem necessitar desse trabalho de estúdio, de fotografar, muitas vezes apercebo-me que aquela composição não era a ideal. Quando vou para estúdio, tento-me certificar de que vai render aquela sessão, não é? E, portanto, quando vou para essa sessão, tento que os modelos ou as pessoas que estão lá, eu tento já ter todos os elementos que eu penso que podem resultar e tento fazer o máximo de coisas possível, de fotografar o máximo possível, para depois ter mais por onde descartar. Ou seja, porque normalmente dessas sessões resulta uma ou duas fotografias que realmente utilizo, ou que são
ou que é aquela posição, é aquele movimento, ou é aquilo que eu preciso. Não fazia ideia que fazias as sessões para... Sim, já fiz em alguns trabalhos, sim. Muito interessante. Não sempre, mas em algum, Claro. ou por vezes faço sessões que servem para vários trabalhos. Sim. Ok. Portanto... Então quase todas as caras, ou não quase todas as caras dos teus murais são fotografados por ti? Nos mais recentes, por exemplo, esse da saúde mental já teve esse processo completo, sim. Por exemplo, o mural do Neno não foi fotografado por mim, não é? A pessoa já não está cá, mas foram fotografias que já existiam e depois eu tento... O que eu faço aí é pegar nessas fotografias que já existem e faço uma edição... Sim, ou seja, em situações em que não é uma pessoa famosa, entre aspas, não é uma celebridade, tu vais procurar sempre... referências, exatamente. Sim. Ou fazê-las ou pesquisar. Ou comprar sessões, por exemplo, estão acessíveis, não é? Stocks. Sabes disso, não é? Há stocks de imagens que tu podes comprar e que... Eu tento sempre fugir um bocado àquilo que vejo, não é? Ou seja, mudar de alguma forma, desconstruir aquilo de alguma forma, porque eu não preciso daquelas fotografias finais, não é? Ou seja, eu uso aquilo como uma referência para um desenho. E, portanto, quando é nesses casos, eu tento alterar de alguma forma, mas nos meus murais mais recentes eu tento fotografar eu, sim. Ok. Sim. Ou então... é uma coisa que já implementei, também já recorri à inteligência artificial para fazer algumas coisas. Sim. Ok. Ou seja, tenho um exemplo de uma obra que tenho em desenvolvimento neste momento. A maquete já está feita, a obra já está... Não é um mural, é uma obra de estúdio, que eu tenho aqui neste espaço, está escondida, mas está por aí, que foi quase toda ela... cheguei ao resultado através de referências geradas por inteligência artificial, sim, quase toda. Já percebi. Não toda ela, porque há coisas mais autorais, muito próprias do meu traço, mas algumas referências foram geradas. E achas que isso facilita nessa parte? Bocadinho? O processo foi fantástico porque eu tive a ideia dessa obra através de um filme. Ok. Ou seja, estava a ver um filme e lembro-me, surgiu a ideia, muito por causa do conceito do filme e de alguns planos que eu vi no filme. O que eu fiz foi tirar esses planos do filme, perceber os planos que eu precisava. Um deles é de uma paisagem, outro é de uma personagem que eu achei que tinha o perfil que eu gostava para essa obra. Portanto, eu peguei nessa paisagem e disse à inteligência artificial que precisava de algo semelhante, mas com uma composição um pouco diferente e com mais alguns elementos. E pronto. E foi gerando até eu encontrar aquilo que se encaixava naquilo que eu procurava. Exato. E a pessoa, a personagem, também foi da mesma forma, ou seja, dou a fotografia da personagem, não é? E tento dar alguns prompts, não é? Para que aquilo me gere aquilo que eu procuro. E consegui, nesse caso. Isso é um ótimo exemplo de como a inteligência artificial pode ser utilizada a nosso favor, porque eu percebo que muita gente às vezes tem este receio de que vai nos substituir, mas na verdade o que tu fazes foi isso. Eu tenho a hipótese de escolher aquilo que eu quero utilizar e aquilo que eu quero, a informação que eu quero que a inteligência artificial utilize. E acho que é das maiores... Eu acho que o medo às vezes está associado a algo que está errado, que é o medo de que a inteligência artificial nos vai substituir. Eu acho que é um medo errado. Se a inteligência artificial substituir o que é que seja, porque vai substituir muita coisa, é uma evolução natural das coisas, entendo eu. Eu acho que o maior medo que possa estar associado à inteligência artificial é a nossa aversão ao pensamento, ou seja, nós deixarmos de pensar. Eu acho que pode ser o maior problema que pode vir da inteligência artificial, ou seja, do conhecimento ser menos necessário para desenvolver as coisas, ou seja, tu não precisas de pensar porque tens a inteligência acessível no teu telemóvel. A pensar por ti, no final de contas, sim. Ou seja, tu vais deixar de pensar, ficas envolvido em algo que não precisa do teu pensamento e isso limita a originalidade, limita a autenticidade, não é? Ou seja, passamos a ser todos iguais porque temos todos acesso ao mesmo nível de informação e deixamos de pensar. Eu acho que essa é a maior preocupação que podemos ter com a inteligência artificial e só depende de nós
controlar isso, acho eu. Agora, eu acho que é uma tecnologia e que pode ser aproveitada em prol do nosso trabalho, ou do que quer que seja. Sim. No meu caso, eu vejo como algo positivo. Sim. Já utilizei, como estava a dizer. Sempre que achar que pode ser um veículo para chegar àquilo que eu quero, vou utilizar, não é? De forma a que chegue a esse resultado, mas não substitui por todo o meu processo de trabalho. Claro. Isso é difícil de acontecer, não vai substituir esse processo. Agora, se me vai substituir a pintar murais, provavelmente vai ser possível eu pôr um robô e pintar um mural. Mas é impecável, demoras muito menos tempo. É isso, eu acho que quando chegar esse momento, eu tenho é que estar preparado para aproveitá-lo, não é? Sim. E para conseguir utilizar essa tecnologia em meu proveito. E ser positivo em relação a isso, em vez de fazer 25, faço 50. Sim. Por ano. Exato, é isso. Também é um bocado isso. Dependendo, obviamente, do que fizer sentido, não é? Claro. Qual é que foi, sem ser esse de 3 que demorou esses anos todos, Certo. qual é que foi o mural que mais demorou a ser feito? A ser feito, ok. É engraçado porque às vezes não está relacionado com o tamanho. Primeiro há uma diferença que eu sinto e tem muito a ver com o meu tipo de trabalho, que é os murais que são mais compridos, ou seja, que se estendem na horizontal, o processo é mais longo do que os que se estendem na vertical, normalmente. Ou seja, os mais altos não demoram mais por a área ser maior. Ou seja, se for mais comprido, à partida vai-me demorar mais tempo. E tem a ver porque o meu trabalho, como é muito sobre realismo e figura humana, quando eu tenho uma fachada maior, mais alta, eu tento ocupar se calhar mais com o retrato, ou com a figura humana, com a pose, e o trabalho acaba por ser de maior mancha e não tanto detalhe em cada metro quadrado. Ok. Enquanto que na horizontal eu tenho o mesmo tipo de trabalho, não é? Que é realismo, que é figura humana, e eu por vezes tento contar a história com mais elementos, com mais figuras, e isso exige que tenha mais detalhe por cada metro quadrado, por cada parte do mural, e portanto isso exige mais tempo naturalmente. Agora, os que demoraram mais, eu recordo-me que o mural do hospital demorou-me bastante tempo. Se fosse hoje demorava-me bastante menos. O de saúde mental ou o outro? O outro. O de Covid, sim. O de sim, 2020. 2020. Esse demorou-me bastante tempo, acho que foram cerca de 25 dias. Uau, seguidos? Quase. Sensivelmente, sim. Sim, não foram seguidos, mas sim, como era aqui perto, se calhar aos fins de semana eu não ia, ou fazia essa pausa. Eu normalmente quando estou fora a pintar, tento aproveitar todos os dias que estou fora. É mais raro eu parar. Às vezes, agora tenho feito isso, ou seja, por vezes tento, a meio do trabalho, tiro um dia para ir dar uma volta, conhecer o sítio. Antes, não. Antes eu tentava aproveitar ao máximo os dias para acabar o mais rápido possível. Agora tento desfrutar mais do processo, estou mais tranquilo em relação ao processo, tenho mais tranquilidade nesse tempo e já não tenho essa necessidade de ter que dar resposta naquele prazo e ter que andar a correr atrás do tempo. Não acontece isso. Mas esse demorou bastante tempo, mas eu também acho que se deve, porque foi um dos primeiros maiores murais que fiz, ou seja, a forma como tinha que estruturar o mural, e isso ainda não era um processo tão automatizado como é hoje em dia, não é? Hoje em dia, para mim, pintar um mural grande não é um desafio por ser grande, isso já não é um desafio. Nessa altura se calhar ainda era, portanto eu acredito que tenha demorado também por isso. Mas tenho outro, esse do colégio que fiz no ano a seguir, também me demorou bastante tempo, e deve-se muito por causa do tipo de desenho que era. Tinha muitos retratos no mural, ou seja, era uma fachada, era alto, mas também demorou sensivelmente 25 dias, 25, porque tinha muitos retratos, e como era feito de andaimes, eu tinha que usar o mesmo tipo de estrutura que usei para compor o do hospital, usei o mesmo, que é através de grelhas. Ou seja, cada retrato estava escalado com grelhas para conseguir perceber a estrutura do desenho, não é? De cada um. E atualmente eu não uso muito esse processo, uso processos mais rápidos. Ou seja, há um tipo de grelha que faço, que é através de doodles e desenhos simples, que me permite fotografar, colocar o desenho por cima, perceber onde é que o desenho
vai estar, onde é que Sim. começa, onde é que acaba, como é que vai ser a estrutura, isso permite-me ser muito mais rápido. Estás muito mais automatizado Sim, já, não é? mas quando tenho andaimes à frente não posso fazer esse Sim. processo, não é? Ou seja, tem que ser um processo mais matemático. Fazes sempre sozinho? Não sempre, mas quase sempre. Já tive projetos em que levei pessoas, não tem a ver, por exemplo, esses não foi sempre sozinho, do início ao fim. Tem a ver porque eu gosto de controlar o processo do início ao fim, gosto do trabalho até solitário nesse processo, é quase terapêutico para mim e, portanto, estou confortável com a questão de ir sozinho pintar uma parede gigante, estou confortável com isso. Já tive trabalhos em que tive de levar pessoas por algumas questões de logística. Eu recordo-me, o ano passado fiz um trabalho que foi para a Federação Portuguesa de Futebol, que foi durante a final da Taça de Portugal. Nós fizemos 12 painéis para cada um dos clubes que está representado na Liga BPI, que é a Primeira Liga de Futebol Feminino. E na altura o objetivo era cada um desses painéis oferecer a cada um dos clubes. Só que aquilo foi feito em tempo quase recorde, ou seja, aquilo foi um dia, não é? Sim. Mas nós fizemos em 3 dias, nós tínhamos que fazer aquilo em 3 dias, ou seja, que era quando podíamos ir para a cidade do futebol, que era quando podíamos estar lá, e quando é que tínhamos tempo para pintar aquilo, ou seja, em 3 dias nós pintamos 12 painéis ainda grandes, para aí 3 metros por 3, ou seja, não me lembro da dimensão exata, mas ainda eram grandes. Sim. Com algum detalhe. Ou seja, eu sozinho não conseguia fazer aquilo em Nesse 3 tempo, dias, sim, claro. Era quase impossível, ou seja, nem sei se foram 3 ou 2 dias e meio, mas foi assim um processo muito rápido, ou seja, levei 2 artistas comigo para auxiliar nesse processo, sim. Tem a barriga a fazer barulho, espero que não se ouça. Está na hora, Está tu estás, ainda é cedo. O que é que eu ia-te perguntar, tirando a parte do processo em si, Certo. tens alguma rotina ou ritual antes, durante, depois dos projetos? Tens alguma Sim. rotina? Até pode ser uma coisa pequenina que vejas que, afinal faço sempre isto. Eu acho que como todos os dias. Eu espero que sim, para viveres como bem. Durante os projetos acho que não tenho assim nenhuma rotina. Aliás, eu costumo me adaptar à rotina de que os sítios me proporcionam. Como é que eu te vou explicar isto? Para mim é sempre diferente eu estar a pintar um mural aqui em Gaia, que é onde eu moro, de um mural que estou a pintar, por exemplo, em Amarante, Ok. como é diferente de estar a pintar um mural em Lisboa. Porquê? Porque muda muita coisa. O hotel em que vou ficar é diferente num sítio ou noutro, ou estar aqui em casa é completamente diferente. Os restaurantes onde vou comer são diferentes, as pessoas que me recebem são diferentes, o tipo de parede que estou a pintar vai ser diferente, os acessos à parede vão ser diferentes, os caminhos que eu vou fazer durante esse dia vão ser diferentes, ou seja, eu tento aproveitar o que aquele sítio me dá. Por exemplo, se eu tiver alguém que me recebe e que faz questão de que eu vá almoçar à casa dessa pessoa, eu vou almoçar à casa dessa pessoa. Se estou num sítio em que há uns eventos proporcionados pela instituição em que está a promover também esse mural, eu vou a esses eventos, ou seja, tento aproveitar os momentos que aquele trabalho me cria. As experiências, não é? Sim, e deixo-me levar por essa rotina que está dependente disso, não é? Ou seja, Sim. não sou eu que controlo, mas eu gosto de deixar-me levar por isso. Agora, o que é que eu controlo? Que é uma coisa que eu senti necessidade o ano passado de fazer uma alteração. Tem a ver com a alimentação e tem a ver com o exercício físico. Era uma coisa que eu sempre fiz muito exercício físico. O ano passado já estava a deixar, já não estava a fazer tanto. O facto de ter muitos trabalhos ao longo do ano espalhados por vários sítios torna-se difícil tu teres essa rotina ou teres essa prática. E a alimentação também estava a ser difícil controlar, ou seja, eu, como estava a dizer, acabo por aproveitar as experiências
acabo por comer bem ou mal, depende do ponto de vista. Tens uma experiência gastronómica então, em cada sítio. Sim, isso sem dúvida. Das melhores coisas do meu trabalho, aliás, acho que é a parte da gastronomia. Já comi espetacularmente bem em imensos sítios. Aliás, uma das coisas que as pessoas têm para mostrar ou para dar, normalmente é a boa comida que se come nos sítios. Isso não é? É muito cultura portuguesa, tu quase que recebes bem com a comida. Tem aqui uma comida, não sei o que daqui da zona. Por exemplo, quando estou em festivais de lá fora do país, a comida já não é uma questão. Pois não, eles não dão essa importância. Aliás, eu sempre que fui pintar lá fora, sempre foi em registros de festival. Cada artista tem os seus horários, as suas rotinas. Normalmente a comida era uma coisa muito até passageira de estamos a pintar e come-se qualquer coisa e siga. Estás-te a alimentar para viver só. Sim, é muito isso. Agora, se eu tiver entrado aos montes, não. O que é que me acontece? Aparecem-me lá 20 ou 30 pessoas com um tacho de moelas para comer. Portanto, é uma diferença grande e tenho que parar, não vais comer, não vais paras agora, não vais pintar, não vais estar sempre a pintar, tens de comer, tens de te alimentar, comer, beber, tudo. Ora bem, beber também. Pronto, então isso eu tento aproveitar em cada trabalho que faço, mas o ano passado senti a necessidade de controlar a alimentação que estava a fazer, de mudar alguns hábitos e de impor essa rotina. Por exemplo, quando estou aqui, tenho uma rotina. Sim. Eu vou praticamente todos os dias ao ginásio às 7 da manhã e só depois é que começa o meu dia. Tomar um pequeno almoço, tranquilo, começo a trabalhar às 9. Normalmente a minha rotina passa muito por aí, e ter um certo controle na alimentação também. Aproveito, claro, continuo a aproveitar a cada sítio que vou. Mas tenho maior controle, sim. Até porque o exercício deve ser importante para tu pintares esses murais, suponho eu. Sim, é importante e às vezes contra mim fala também, porque, por exemplo, agora estou com uma lesão no joelho. Pois. Por causa da prática de exercício físico. Não foi no ginásio, mas foi a jogar futebol. Pois. Mas é uma coisa que eu tenho que eliminar da minha rotina. É porque prejudica o teu trabalho depois. O futebol é tramado. Tens de fazer daqueles seguros de trabalho, não é? Sim. A questão é que é o problema, é o tempo que estás parado e que não consigo. Sim. Por exemplo, agora a lesão já está em recuperação, já estou bem, já consigo andar, subir andaimes, já consigo fazer tudo. Correr, se calhar, ainda manco um bocado. Mas o primeiro mês foi muito tive um trabalho em que não era um mural no espaço público, nem era um mural muito grande, mas tinha que subir um escadote para o fazer. E estar a fazer isso com uma entorse nos ligamentos não é provavelmente e de muletas. Eu ainda estava de muletas. Sim, portanto, é preciso ultrapassar e acaba por ser um obstáculo, não é? Sim. É que o teu trabalho exige que estejas pelo menos bem fisicamente para estar até parado no mesmo sítio, não é? Exige. O parado no mesmo sítio não é o pior, mas muitas vezes no verão as temperaturas altas que se apanha, no espaço público o sol é tramado. Já apanhei murais em que estive a fazer agora a 40 graus, não é? Ou seja, tem que ter algumas precauções. Depois ele subir e descer, seja de grua, seja de andaimes, é cansativo ao fim do dia. E a meteorologia não está feita no trabalho, ou seja, tanto o calor na parede como, obviamente, chuva, suponho que não pintes durante a chuva. Sim, chuva é impossível. Pronto, mas tipo paras o processo? Sim, tenho que parar. Eu tive um dia que podia ter dado para o torto, por causa da chuva. O calor, a única coisa que afeta é o teu rendimento. Mas, por exemplo, em termos de tinta, eu que não percebo nada da cena, mas... Não afeta, não. Okay. O calor não afeta. Afeta, ao longo prazo, a exposição solar no mural pode afetar as cores, não é? Sim. Hoje em dia já existem vernizes que ajudam a preservar essa cor, mas é uma questão, a exposição solar. Agora, durante a pintura... o grande problema é a chuva, assim. O vento também pode ser chato, mas aguento e vou fazendo. Eu fico a imaginar, se for sempre assim spray, o vento não atrapalha? Atrapalha muito. O vento é tramado. Aliás, é das coisas piores, o vento. Pois, ninguém tem muita noção disso. O spray voa, não é? Pois é isso que eu estava a pensar. Sim, e muitas podes usar em teu proveito às vezes. A direção do vento pode-te ajudar a direcionar a tinta para onde queres.
boa. Mas isso não é propriamente fixe, não é? Porque Não. estás sujeito a isso. E estás dependente do vento. Eu prefiro não ter vento e controlar eu para onde ela Exato. vai, não é? Mas podes usar isso, então Pagas uma ventoinha de eu quero vento aqui agora. mais vale não estar nada. Mas, sim, a chuva é complicada. Eu tive um trabalho em que o grande problema é quando as previsões meteorológicas falham. Pois. Ou seja, eu tive um trabalho que estive a fazer o ano passado em Miranda do Corvo, em que teve bom tempo, depois houve um dia que estava muito nublado no início do dia, mas depois parecia que vinha chuva, mas afinal não choveu, então deu para pintar. Eu tudo bem, depois fui à meteorologia no dia a seguir, ia estar igual, eu, ok, então comecei no dia a seguir a pintar, não é? Vai estar igual isto, vai ser como ontem. O problema é que de repente cai uma tromba d'água. Ai meu Deus. O grande do problema céu. aqui é que eu não, quando estou a pintar só a spray, não há grande problema porque o spray seca muito rápido e não escorre, e é uma tinta que para escorrer é preciso muito, não é fácil aquilo escorrer. A tinta agarra logo, é muito presa, ou seja, mesmo quando queres fazer escorridos a spray, tens de usar muita água e não é o melhor material para escorrer, ou seja, é melhor uma tinta à base de água. O problema é que eu nesse dia estava a aplicar tinta plástica, ou seja, tinta à base de água. Ok. E já tinha aplicado eram umas manchas até bastante grandes. E o grande problema deste trabalho foi que eu tinha pintado 2 retratos. Já estavam quase concluídos. Eu acho que os retratos já estavam concluídos e as manchas eram à volta dos retratos, um bocadinho por cima. E eu estava a pintar um mural que realmente tinha alguma altura, e estava em cima da plataforma elevatória, já tinha feito 2 retratos e estava a pintar 2 manchas de tinta plástica por cima desses retratos. E de repente cai uma tromba d'água. Ou seja, essa tinta não estava nada seca, ou seja, ia escorrer tudo. E naquele momento, o que é que eu penso? Isto vai por água abaixo, ou seja, vou ter que refazer... Literalmente. Sim, vai completamente, vou ter que refazer tudo. Ou seja, se aquela tinta escorre, os murais os retratos iam ficar completamente tapados e eu ia ter que refazê-los. A minha reação àquilo foi tirar o casaco, tirar o quispo, tirar a t-shirt, ficar de tronco nu, a limpar a tinta toda que tinha aplicado. Houve alguma que realmente já tinha secado, porque, pronto, como eu te disse, no início não se previa aquela chuva, até tinha aberto o sol um bocadinho e já tinha secado alguma tinta, mas havia muita que ainda estava molhada. E eu tirei o excesso de tinta que consegui, o máximo que consegui, desci a grua logo a seguir, mal estava cheio de tinta no casaco, na t-shirt, tudo. Fui ao café logo ali abaixo a pedir o máximo de panos que ele me conseguisse arranjar, o senhor, coitado, arranjou-me o que tinha. Voltei a subir para limpar o excesso que consegui. Meu Deus! O senhor ainda veio cá fora também aflito, porque as pessoas já se estavam a ligar ao mural, ou seja, o mural estava a ficar pronto, já tinha os ainda por cima, retratos como é um feitos. processo, as pessoas estão habituadas a ver-te, a Sim, fazer e tudo. ou seja, as pessoas cria-se ali uma ligação, não é? Tipo, eu estou com aquelas pessoas todos os dias durante aquele período. Sim. E falamos sobre o mural, as pessoas vão ver o mural acontecer, começam a gostar do mural. Ou seja, já estavam a ver os retratos, já estavam-se a afeiçoar e começaram a pensar, pá, ele vai destruir isto tudo, pá, isto vai completamente por água abaixo. O senhor arranjou uns plásticos que tinha para prender no telhado, foi lá comigo acima, a chover torrencialmente nessa fase. Pusermos uns plásticos em cima do telhado para tapar a parte que estava pintada, mesmo tendo tirado esse excesso, havia tinta, não é? Para nos correr. E foi o que valeu. Houve alguma tinta que escorreu, Sim. mas como eu tirei aquele grande excesso logo à parte, porque tirei a roupa e tirei aquele excesso, já escorreu só quase água, ou seja, era água com alguma pigmentação, mas não era tinta praticamente, tinha pouca tinta. Dava para ver tudo que estava por trás, então deu para recuperar todos os estragos que foram feitos. Pergunta que não quer calar, e a roupa salvou-se? A roupa foi para o lixo logo. Assim, não sai da roupa isso. É assim, sai, e ainda por cima a tinta plástica é mais fácil do que propriamente a tinta de spray. Mesmo a tinta de spray eu já tive quem conseguisse tirar a tinta de spray da roupa, mas normalmente não sai, não é?
Mas pá, era tanta tinta Claro, que eu percebo. eu tinha um casaco e uma t-shirt no chão encharcados Meu com Deus, eu nem azuis, imagino. não é? Azuis. De tinta. Pelo menos era azul. Azul é uma cor Era bonita. azul e bege, outra cor, era assim, pá, estava ali uma mistura de tintas e eu, pá, Eu nem vinha ali- imagino. Nem imagino a aflição. Sim, acho que foi o momento assim a trabalhar mais aflito que eu tive, foi de me cair tudo, de parecer que perdi o controle sobre tudo. Foi a única vez, eu normalmente controlo tudo, ou seja, eu gosto de controlar o processo Sim. todo, ou seja, de perceber que nada vai correr mal, se vai chover não se vai pintar, não é? Sim. Não me meto em grandes aventuras, sacrifico-me para que os trabalhos sejam prontos a tempo e tudo mais, mas meter-me numa destas nunca me tinha acontecido de repente sentir que podia ficar tudo destruído. Meu Deus, não imagino. E já tinha 5 dias de trabalho ali e eu estar a pensar, bom, 5 dias ao ar e É que se fosse o primeiro, Não, pois, sim, ainda era pouco, sim. é. Mas 5 dias de Já trabalho é era muito. muito duro. É que depois é refazer tudo. Não sei se ia conseguir ter a É capacidade de refazer com a mesma Sim. dedicação ou Pois. mesmo essa entrega. É uma quebra muito grande. Ainda por cima aquilo já tinha sofrido ali com tempo quente. Já estava a ser um processo até... Não era um dos processos mais fáceis, ou seja, não estava a ser uma parede pequena. Eu já estava no final do processo, que é um processo duro, já estava cheio, todo picado dos mosquitos, já andava a aplicar Ai, Jesus. uma pomada porque andava todo picado nos braços. Ou seja, já tinha sofrido um bocadinho Sim, com aquele processo. Sim, sim. Aquilo era tudo o que eu não precisava para finalizar. Foi, portanto... Mas pronto, resolveu-se. Resolveu-se, é o que Sim. interessa. Olha, temos aqui um quiz time. Ok. Então, eu vou-te dar os fones. E Ok. eu tenho aqui algumas questões de preferias ou questões de opção. Certo. E em 30 segundos tens que responder a tudo. E, epá, não tenho muito jeito para Isto é o responder direito. rápido. É assim, isto é sobre a tua área, minimamente. Eu, apesar de tudo, eu fiz alguma pesquisa. Ok. Minimamente, mas, sim. Pronto. Certo. O que não fizer tanto sentido, compreendes, como é óbvio, não é? Ok. Eu vou pôr aqui um timer. Vou fazer a primeira pergunta e depois eu coloco o tempo a contar. Estás pronto? Até Vamos é bom ver. ouvir assim a voz pelo microfone. Sim, pelos fones. Certo. Até sabe bem. Sim, Não? sim. Tá. É diferente. É diferente. Então, pintar pessoas ou objetos? Pessoas. Um sítio que gostarias que fosse a tua tela? Um sítio? Sim. Uma cidade? O que quiseres. Pode ser um sítio específico. Um prédio específico, o que quiseres. Nova York. Preferes um projeto mais colorido ou monocromático? Monocromático. Criativo de dia ou de noite? De dia. Material preferido? Spray. Fase do processo preferida? O quê? pá. Não ouvi. Mas Eu só acabou. ouvi o... Fase do processo preferida. Eu faço a última. A fase. Ai, fase do processo preferida. Pois, é a parte final. Eu acho que pintar. é pintura, sim. Sim. É pintura em si, o processo de pintura, de produção. E a última questão. Uma palavra para definir o teu trabalho. Eu estava aqui, agora já não está a musiquinha, eu estava a sentir. Eu adoro que para ti isso era uma musiquinha. O pessoal normalmente fica tipo, ai, o tempo, ai, o Não, tempo. eu estava a gostar, agora parou. Aí houve aquele corte, não, o X. Senti que houve aqui um X vermelho a aparecer na cara. Mas E pronto. foi mesmo, X, não é? Pois. Mas qual era a última? Uma palavra para definir o teu trabalho. Pois. Bem. Até foram difíceis, eu até fui bem. Foi Até foram difíceis. uma palavra. Ai, foi uma palavra. Uma palavra. Pá, não sei. Olha, Pronto. não sei. Não sei. São duas palavras. Mas juntas. Juntas. Não tracinho sei, fica uma palavra só. Podes tirar os fones. Olha, até final. diferente. Até. Não foi fácil. Eu pensei que ia ser Eu muito pensei fácil. que era 30 segundos por resposta. Ai, Jesus. Não, 30 segundos para tudo. Pois, já percebi. Se não era fácil, 30 segundos para uma resposta, a Sim, pessoa dava tempo. ficava Eu aqui estava a sobre- contar 30 segundos para cada resposta. E eu, tenho tempo para pensar. 30 segundos. Eu tenho que ser mais explícita, de facto. Já não é a primeira pessoa que percebe isso. Eu fico assim. Gente, 30 segundos para cada resposta, Mas não. resultou bem, acho eu. Resultou bem? Isto Foram era boas música. perguntas. Foram boas perguntas? Fora.
Não estava à espera, não sabia o que... Eu Tranquilo. pensava que ia ser alguma coisa fora do meu trabalho, não sei porquê. Não sei, assim, preferias praia ao campo, achei eu, mas afinal... Eu achei que não tinha muito a ver com o tema, por isso não ri. Fizeste bem. Miguel, olha, eu gostei muito. Gostaste do podcast? Gostei, foi Gostaste? engraçado. Foi Olha, giro. muito obrigada. Obrigado. Diz-me uma coisa, tens algumas redes sociais que queres... Não tens o teu site ativo, que eu reparei, não é? Não, tive um problema esta semana. Não foi um problema, mas tive alguns problemas com os e-mails e estamos a fazer uma transição de servidor, então e aproveitei a oportunidade para reformular o site, portanto vamos mudar. Pronto. Mas tenho o Instagram, é o melhor. Sim. Podemos partilhar as tuas redes sociais, sim. então também lá depois partilhas o site assim que estiver atualizado. É isso. O Instagram é o melhor sítio até para isso. Pessoas vão seguir aqui o Miguel, o Gel Do It. Eu não te perguntei porque Gel Do It. Miguel, suponho? Certo. Do It. O Do It surge mais tarde por uma brincadeira, na verdade. Eu tinha um amigo meu que me chamava Gel Do It porque havia uma música que parecia que ele dizia Gel Do It na música. Era tipo um ad-lib, mas não era Gel Do It, mas parecia, soava. E ele começou com essa brincadeira do Gel Do It. E houve uma altura mais à frente que eu... aquele gajo chamava-me aquilo e até soa bem. Não é? Vou pegar, não é? Portanto, Gel Do It no Instagram, acho que é só mesmo isto. É isso, sim. Pronto, mas eu vou pôr na mesma em baixo na descrição, tanto no Spotify como no YouTube, por isso vão seguir o Miguel, vão ver os murais e eu acho que agora as pessoas vão estar atentas a murais. Sim, acho que sim. Portanto, aqui em Gaia já tem pelo menos 2, destes que eu saiba. Tenho mais, sim. Tens mais, tenho sim. esses 2 mais visíveis. Sim. Tenho esse, no hospital tenho 2. Até tenho 3, há algum que há uma continuação, mas tenho o do Gaiense, que fica ali na Avenida da República, ou seja, que é o mais central. Tenho um no Colégio dos Carvalhos, aquele que falei de homenagem aos profissionais de educação. Tenho um em Arcozelo no Museu Santa Maria Adelaide. E são assim os mais públicos. Sim. Que as pessoas conseguem ainda tem algumas asneiras de outros tempos mais ou menos visíveis, mas não vou revelar. Não, eu também acho que isso não interessa. Mas estão bonitos, não é mesmo? Podem ver. Portanto, não se esqueçam de seguir nas redes sociais do Miguel. Vou deixar também aqui as redes sociais do podcast para vocês seguirem também. Portanto, apoiem aqui, partilhem e comentem, digam-nos o que é que acharam deste podcast, não é? O Miguel também quer saber. Sim, parece-me bem. Sim, e digam também nos comentários se já viram algum mural, qual é que gostaram mais. Ou que não gostaram. Não, só queremos saber o que é que gostaram. O que não gostaram vocês não precisam dizer, porque para isso... Não, podem dizer. É como é uma pessoa saber também o porquê, não é? Só se for uma crítica construtiva, porque eu só aceito se for assim. É? Claro que sim. Mas isso construtiva, o que é que quer dizer? Tem muitas palavras? Não, se for só não gosto porque não gosto de azul, não vale. Tem uma justificação. Sim, mas uma coisa subjetiva, tipo, não quer dizer. Eu também não sou do Porto e não é por isso que não vou gostar. Não gosto de azul é válido, não é? Sim, mas é subjetivo. Não acrescenta nada. Eu acho. Certo, também não me acrescenta nada. Tu vais pôr em azul na mesma. Sim, exato, não é isso que vai mudar. A não ser que faça sentido para o projeto. Seja uma crítica construtiva de que não gostei porque tem razões válidas, não é por isso que vou não mudar fez, o processo, exatamente. Estamos aqui já a esbardalhar. Sim, mas devagar-se vai longe. Muito bom. Sempre ouvi dizer. Até ao próximo podcast. Não se esqueçam de seguir. Um beijo e um queijo e continuem a divagar, porque divagar se vai ao longe. Ora bem, fiquem com isto. Tchau. Muito bom, Miguel. Muito bom.